Imagine um trader institucional que quase quebrou um banco por fazer operações erradas. Para ser mais exato, perdeu mais de 4,9 bilhões de euros do banco a qual ele operava e foi preso por isso. Vamos mergulhar na história de Jerome Carviel, ou alguma coisa desse tipo aí que eu não sei falar o nome dele. Um dos traders mais controversos do mercado financeiro. E no fim das contas vou revelar a estratégia que ele utilizava e os outros traders do banco. Ou seja, os outros traders institucionais. A qual já gerou lucros bilionários para bancos e instituições ao redor do mundo. Jerome Carviel nasceu em 11 de janeiro de 1977, nessa cidade aí, que eu não sei o nome, na França, né? Então tinha que ser esse nome aí que eu não vou conseguir falar aqui. Ele se formou em 2000 com mestrado em finanças e se especializando em organização e controle de mercados financeiros. Carviel ingressou no escritório central do banco Société Générale no verão dos anos 2000. Em 2005 ele foi promovido para a equipe de produtos Delta One do banco em Paris, onde era um trader júnior. Normalmente no banco tem o júnior e tem outros classes de trader. O júnior é aquele que está começando. Como um trader de derivativos, para quem não sabe o que é derivativos, normalmente se opera contratos que o preço deriva de um produto. Então, por exemplo, no Brasil tem um contrato futuro de dólar. É um contrato que o preço desse contrato vai derivar do dólar real. No Société Générale, ele foi encarregado de arbitrar discrepância entre derivativos de ações e preços de ações à vista. No entanto, Carviel começou a fazer apostas unilaterais. Ou seja, ele fazia apenas um lado dessas apostas. Se você não sabe o que é arbitragem, imagine que em um contrato futuro o preço ele está em 50. Só que no preço da ação à vista está a 51 reais. É óbvio que isso daí é muito discrepante, nunca vai existir essa discrepância de R$1, mas vamos supor que isso exista. O que você iria fazer é comprar um e vender o outro e ficar com o lucro dessa diferença. Só que ele só fazia um lado da operação. E para compensar, né, essa aposta unilateral, com a posição oposta que não existia, Carviel criou negociações falsas nos computadores e registro do sistema. Assim, as negociações não eram sinalizadas pelos sistemas de supervisão do banco. Além disso, para ocultar o seu sucesso, ele começou a criar negociações perdedoras intencionalmente para gerar perdas, para compensar os seus ganhos iniciais que ele teve fazendo essas operações. Essas ações que ele tomou perante uma crise financeira fizeram com que ele perdesse 4,9 bilhões de ativos da empresa, né? 4 bilhões de euros do banco de investimento. Claro, a estratégia de arbitragem é uma técnica usada por vários traders e investidores para lucrar com a diferença de preços de um mesmo ativo ou de um ativo diferentes. Para você ter ideia, matemáticos do Goldman Sachs e de grandes bancos utilizavam estratégias de arbitragem, então é um método interessante para você estudar. Para ficar bem resumido e bem detalhado o que significa essa estratégia, primeiramente como é que funciona a identificação da oportunidade. A arbitragem começa com a identificação de um ativo que está sendo negociado a preços diferentes em diferentes mercados. Você faz a compra e a venda simultânea, o trader que compra o ativo em um mercado e vende em um outro mercado onde está o preço mais alto ou mais baixo. No caso, ele ficaria com lucro com essa diferença. Nesse caso, você pensa, poxa, então isso não existe risco. Então o risco é literalmente sem risco. O lucro é a diferença entre os dois preços. Como a compra e a venda são feitas simultaneamente, o trader não se expõe a risco de flutuações do preço. Então é uma estratégia muito utilizada para não ser correlacionada com a do próprio mercado, que vai subir, vai cair. A estratégia não sofre esse problema de ser correlacionada com a alta ou a baixa da bolsa. Obviamente, isso exige risco sim, né? Tem alguns riscos atrelados ali. Um exemplo desse tipo de estratégia é se o trader identifica que uma ação está sendo negociada a R$10 em uma bolsa de valores e a R$11 em outra. Ele pode comprar a ação por 10 na primeira bolsa e vendê-la por 11 na segunda, lucrando R$1 por ação e sem se expor a riscos. No mercado também temos, né, claro, a arbitragem estatística, que é um pouco diferente, também conhecido como Pairings Trading, né? Então você pode pesquisar vários livros, tem esse tipo de conteúdo.
conteúdo. É uma estratégia de negociação que se baseia em análise de reversão à média. É uma teoria do mercado bem fundamentada de que o preço tende a reverter a média. Assim, eles conseguem investir em diversas carteiras, até milhares de títulos, por um período muito curto de tempo, muitas vezes apenas em alguns segundos, né? Eles fazem essa operação em alguns segundos, mas também pode levar vários dias. A arbitragem estatística já foi utilizada por diversos grandes traders institucionais, inclusive alguns tiveram sucesso, outros não. Lembre-se, não existe método milagroso. Alguns tiveram sucesso e já teve fundos de investimento de matemáticos que literalmente perdeu todo o patrimônio fazendo esse tipo de operação, porque esse aqui tem risco, afinal de contas, isso aqui tem algum risco envolvido também, tem um risco atrelado no parent trading. Se você já leu alguns livros de parent trading, de arbitragem estatística, você sabe os riscos envolvidos. Uma explicação mais detalhada seria como é que funciona a identificação da oportunidade. A arbitragem estatística começa a identificação de dois ativos que estão historicamente correlacionados. Quando há um desvio temporário na correlação entre esses dois ativos, surge uma oportunidade de arbitragem. Você faz a compra e a venda simultaneamente, o trader compra o ativo que está supervalorizado e vende o ativo que está sobrevalorizado. A ideia é que, eventualmente, os preços dos dois ativos irão convergir novamente para correlação, né? Vão voltar a ser correlacionados, resultando em um lucro para o trader. Isso, pela teoria, também é sem risco, né? Mas o lucro é a diferença entre o preço dos dois ativos quando eles convergem. Como a compra e a venda são feitas simultaneamente, o trader não expõe a riscos da flutuação do preço, mas existem outros riscos envolvidos nessa operação. Da flutuação do preço, mas existem outros riscos. Entenda uma coisa, não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro sempre no mercado. Existem alguns riscos atrelados a parent trading também. Um exemplo, se o trader identifica que a ação A, que a empresa A, está sendo negociada a um preço mais baixo do que a empresa B, mas historicamente as ações dessas empresas têm um preço correlacionado, ou seja, o que é correlacionado? Quando um sobe, o outro tende a subir na mesma proporção, quando um cai, o outro tende a cair na mesma proporção. Ele pode comprar a ação da empresa A e vender a ação da empresa B. Quando os preços das ações convergem novamente, se tornam novamente correlacionadas, o trader pode vencer, né? Pode vender as ações e recomprar a outra, e essa diferença da ação A e da ação B é o lucro, né, dele. Carviel foi considerado um trader desonesto e foi condenado e preso em 2008 pelo prejuízo de negociação do Société Générale, por um abuso de confiança e falsificação e uso não autorizado de computadores do banco, resultando em uma perda avaliada em 4,9 bilhões de euros. Ele criou negociações fictícias nos computadores e registros nos sistemas para ocultar o seu sucesso e compensar as suas perdas. Isso acabou que o Société Générale descobriu a fraude em janeiro de 2008. Inclusive, quando o mercado estava bombando na crise, né? Na crise de 2008 foi uma das piores crises nesse período, a perda de 4,9 bilhões. Esse trader, né, o Carviel, ele deixou a prisão em 2014 após uma sentença de 3 anos. Ele usou sua fama para se voltar contra os ex-chefes e fazer uma cruzada contra os males do mundo financeiro. Carviel publicou um livro em 2010 cujo título se traduz aproximadamente como Os Engrenagens, a memória de um trader. Carviel, em 2014, fez uma peregrinação até a Itália para encontrar com o Papa e discutir os problemas do capitalismo moderno. A história de Jerome serve como um lembrete, né, e a importância dos riscos associados à negociação não regulamentada e da importância da ética no setor financeiro. Hoje nós vemos, né, no sistema de trade, né, na estratégia de trade, pessoas que não têm ética nenhuma, trazendo pessoas para a negociação de day trade, por exemplo, sem deixar os riscos claros. Apenas falam que é possível ganhar milhares de reais fácil e rápido com apenas um celular. Transforma, né, o trade em um método milagroso de como ficar rico. Consequentemente, muitas pessoas perdem tudo, todas as suas economias familiares, por crer em fórmulas mágicas. Por isso, se não compreender os riscos do mercado, não tem como gerir ele. E para piorar, aqueles que falam do risco de mercado financeiro não sabem o mínimo de gerir risco. Em minha plataforma fechada de trade, por exemplo, eu ensino a criar estratégias com inteligência artificial e algoritmos. Essa é a curva de capital, por exemplo, de uma das minhas estratégias com juros simples. O método que é utilizado por vários outros traders e por mim para gerir risco é o método de Monte Carlo, ou a simulação de Monte Carlo. Também pode ser chamado de permutação de Monte Carlo, onde podemos
a partir de milhões de cálculos e simulações, encontrar a probabilidade de fechar uma semana no loss, ou até mesmo o mês, o trimestre ou o ano no prejuízo. E em quais faixas de prejuízos e as suas respectivas probabilidades, ou seja, qual é a probabilidade de eu fechar com 1%, 2%, 3% de prejuízo. Também, o mais importante é calcular a probabilidade de ter um drawdown X, né? Qual é a probabilidade de eu ter um drawdown de 20%, de 30%, de 40%? Para quem não sabe o que é o máximo drawdown, é o máximo que seu capital rebaixou em relação ao último pico. Imagine que você tenha $1.000. Só que daí você começou a fazer uns trades, começou a tomar loss e perdeu até $300. E depois recuperou. O máximo drawdown aqui é de 30%, já que $300 é 30% de $1.000. Com a permutação de Monte Carlo, conseguimos descobrir qual é o risco adequado para colocar em cada operação. Ou seja, será que é 1%, 0,5%, 0,38%? Quantos por cento de risco eu vou colocar em cada posição, em cada operação? Para manter aquele drawdown controlado no nível que a gente quer. É 30%, é 40%, é 50%? Qual é o drawdown que você quer manter na sua operação? E também ter uma compreensão de quais são os caminhos aleatórios que nosso sistema pode percorrer, quais são as probabilidades e tudo isso. Isso sim é um pouco de gestão de risco. Obviamente eu resumi ao máximo, mas isso aqui é um pouco de gestão de risco. Vou deixar no primeiro link da descrição, caso você queira conhecer a minha plataforma fechada. E aqui está mais 2 vídeos para que você continue assistindo.